O começo do mês de junho traz a preocupação com a reta final do contrato de um jogador importante do elenco colorado. Vitinho tem vínculo por apenas mais 30 dias com o Inter e a tranquilidade da direção a respeito do tema até assusta, em meio a preocupações e também necessidades da contratação de pontas para a equipe no restante da temporada. A gente fala sobre tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Eu quero atualizar a situação de Vitinho, porque agora entramos em dias decisivos a respeito do futuro deste jogador, que é tido como um jogador muito importante do plantel colorado. Foi fundamental na classificação do Inter para as oitavas de final da Libertadores da América, entrando no segundo tempo contra o Bahia, marcando o gol de empate contra a equipe baiana. É cotado, inclusive, para começar como titular o jogo deste domingo contra a equipe do Fluminense e está na reta final do seu contrato com o Internacional. O Inter tem Vitinho no elenco a partir da normativa da FIFA, que permite aos jogadores que têm contrato com clubes da Rússia e da Ucrânia a suspenderem os seus vínculos com estes clubes e assinarem de maneira unilateral vínculos de empréstimos com outras equipes, claro, por determinado período. E este período ele foi renovado anualmente, mas ele fecha neste mês de junho. 30 de junho fecha este período que é dado em função desta normativa da FIFA. Portanto, são só mais 29 dias, um mês de contrato do Vitinho com o Internacional. E até o momento, não houve um movimento do Internacional junto ao clube que detém um passe do jogador, que é o Dinamo de Kiev. Eu conversei com um dirigente do Internacional a respeito da situação do Vitinho, tá? E ele me confirmou que o Inter não vai fazer este movimento. O Inter não irá conversar com o Dinamo de Kiev, porque entende que a normativa será prorrogada por parte da FIFA. E aí está a grande expectativa do Internacional em relação a este jogador, tá? Eu já venho falando isso aqui há algum tempo e a situação ela segue praticamente a mesma. Mas como não há mudança, existe também uma certa ansiedade. Cara, será que essa normativa ela será prorrogada mesmo? O Inter tem convicção que a FIFA irá prorrogar essa normativa por mais um ano e já fez um acerto com o Vitinho. O Vitinho tem com o Internacional um contrato de empréstimo de mais uma temporada fechado, na gaveta. É só a FIFA prorrogar esta normativa por mais um ano que o Inter puxa este contrato da gaveta, dá validade a ele e o Vitinho assina por mais uma temporada com o Internacional. Detalhe, depois deste período, ele encerra o contrato dele com o Dinamo de Kiev em junho de 2026. Então ele poderia, se for desejo dele e se for desejo também do Internacional, assinar um vínculo em definitivo com o Inter. Da mesma forma que o Inter fez com o Vitão, que encerrou o seu contrato com o Shakhtar Donetsk e hoje é jogador do Internacional. O Inter não pagou nada para o Shakhtar pela contratação deste jogador. É o mesmo modelo que o Inter quer adotar com o Vitinho em relação ao Dinamo de Kiev. A grande pergunta aqui é: a FIFA vai de fato prorrogar esta normativa? Porque já falta menos de um mês e até agora a FIFA não deu sinalizações em relação a isso. É claro que o Inter tem informantes junto à FIFA, tem pessoas que são muito estudadas, são muito bem informadas a respeito deste caso para tomar suas ações embasadas nas informações que essas pessoas elas trazem. E tudo aponta para o Internacional que a normativa será prorrogada. Mas é claro que tudo isso também depende de um contexto geopolítico, de Rússia, Ucrânia. Daqui a pouco, nas próximas semanas, o conflito ele pode se resolver. E aí a FIFA, como uma medida também conversada com esses países, pode derrubar a normativa para que os clubes de lá possam retomar uma normalidade que não existiu ao longo dos últimos anos e, de fato, todos sabem, eles foram muito prejudicados em função de todas essas normativas. O número de jogadores que eles perderam, o número de dinheiro que eles perderam é muito grande. Isso pode acontecer. O que eu ouvi do Internacional, inclusive, é que a partir de movimentos que os Estados Unidos estavam fazendo, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estava fazendo de aproximação à Rússia, à Ucrânia, a FIFA parou e observou tudo isso antes de soltar a normativa que, na visão do Inter, já era para ter saído.
só que ela ainda não saiu. E repito, existe uma possibilidade deste contexto geopolítico, e claro que tudo isso é muito maior do que a simples permanência do Vitinho no Internacional, mas o que a gente está falando aqui é de Internacional e deste caso em específico, tudo isso pode cair e o Vitinho tem que voltar para o Dinamo de Kiev, e o Inter não fez ainda nenhum contato com o Dinamo de Kiev e disse que não vai fazer. Qual é o prejuízo se o Inter perder o Vitinho? É bastante. Até porque o Inter entende que neste mercado de transferências precisa contratar jogadores de lado de campo, tá? A sondagem pelo Inestrosa, atacante colombiano do Atlético Nacional de Medellín, não é por acaso. O Roger Machado quer mais jogadores de lado de campo. Ele tem hoje Wesley, ele tem Vitinho, ele tem o Carboneiro que vai voltar de lesão, ele tem o Gustavo Prado. O Tabata que pode fazer essa função também. É isso. Com 3 competições simultâneas, alguns desses jogadores devem se lesionar. O Inter trabalha com essa possibilidade porque o número de lesões ele é muito frequente em razão deste calendário. E o Roger quer pelo menos mais 1 ou 2 pontas competitivos, para que não precise sacar de garotos da base para completar elenco ou de improvisações, como ele estava fazendo com o Bruno Henrique pelo lado de campo, tendo ali quase como um terceiro volante. Se o Vitinho sair, essa urgência ela cresce, porque já não é muito grande o número de pontas do Inter do elenco. Perder o Vitinho, que é um ponta importante, teria um impacto ainda maior. Mas a direção está tranquila, até demais, mas muito confiante nessa normativa da FIFA, que até agora não veio. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!